e quero aqui, glória a Jesus, dar uma refrescada na mente dos irmãos com a nossa escola dominical, com nossos estudos. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias em Gênesis 25, de 19 a 28, em uma leitura responsiva. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar da predileção dos pais por um filho. Amém? Gênesis 25, de 19 a 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Versículo 20. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Verso 24. E saiu o primeiro ruivo, todo ruivo, e como uma veste cabeluda o outro, e por isso chamaram o seu nome Esaú. Verso 26. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Jacó era varão simples, habitando em tendas. Todos, verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Pode sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós queremos refrescar a memória dos amados irmãos com essa palavra, porque nós estamos avançando bastante na nossa escola bíblica dominical aos domingos. Estamos evoluindo nela, graças a Deus. E esta semana estamos falando de Jó. Meus irmãos, hoje à tarde eu tive a oportunidade de explanar, glória a Jesus, parte daquilo que nós vamos refletir no domingo que vem. Aí a gente descobre, louvado seja Deus, nessa lição desta semana, que Jó é um habitante pós-dilúvio, um homem mais velho do que Abraão. Jó habitou antes de Abraão, habitou antes de Moisés, nas terras de Uz dos caldeus, muito rico. E como nós estamos aprendendo, estamos falando da morte nessa lição, estamos falando da morte. Então ela está muito rica, e é preciso que os irmãos avancem nessa lição e não esqueça das passadas, porque cada lição está sendo gloriosa para a nossa igreja, para o nosso corpo de membro. Temos visto nessa lição, por exemplo, louvado seja o nome de Jesus, Jó, além de falarmos da sua fidelidade, estamos falando do cuidado desse pai. Diferente de Eli, diferente de Samuel, né,
Que botaram a perder a Joel, Abias, filho de Samuel, colocaram a perder Ofni, Finéias. Semana passada nós víramos na nossa lição episódios que chocava a nossa igreja, nossa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então estamos aprendendo bastante coisa, relacionamento de nora, de sogra, de pai, de filhos. Louvado seja Deus. E enquanto a gente assiste pais como Davi, né, irmãos, 20 filhos, meu Deus do céu. Davi vencia as guerras e trazia as esposas dos seus derrotados para ser mulher dele, os filhos dos seus inimigos para ser filho dele, e ainda vai lá e destrói, né, pastor Carlos Henrique, a família de Urias, né? Vai lá, destrói a família de Urias, mata, destrói um homem que queria ser pai, destrói um homem que queria ser um grande exemplo para os seus filhos, destrói uma mãe que queria ser mãe, né? E ele se apodera de Betseba, né, irmãos? Mata o marido dela para ficar com a mulher, tudo por causa do corpo, por causa do desejo. E observe que enquanto Davi é tomado pelo aquele desejo profano, ele tem um filho por nome Aminon, que já era prostituto desde adolescente. Aminon seguiu o caminho da prostituição e da perversidade desde adolescente, igual os filhos de Eli, os filhos de Samuel, que foram taxados como filhos de Belial. Belial quer dizer imprestável, uma figura do mal, um agente do mal, um representante daquilo que é inútil. E observe que Davi também teve filhos assim, e a nossa lição tem falado bastante disso. E aqui nessa estamos falando da predileção dos pais, porque tem pai que gosta mais de um filho do que do outro. Em Gênesis 25, versículo 28, diz aqui: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Né, irmão? A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. A gente assistiu a semana passada que Davi não priorizava nenhum, dava desprezo, fazia os filhos e deixava para lá. Olhava muito para o ministério, priorizava muito o seu ministério, mas os filhos eram jogados. E Davi, quando assumiu o trono, nós comentávamos isso, pastor Elias, ele saiu unindo as aldeias que estavam em guerra, saiu apaziguando as tribos que estavam em guerra, e conseguiu fazer um excelente trabalho fora, mas não conseguiu fazer nada dentro. Conseguiu unir inimigos fora e conseguiu dividir dentro. E a casa dele houve uma ruptura, e um filho estupra a filha, o outro filho mata o irmão, o filho deita com a mulher do pai, com a mulher dele, o melhor amigo mata o filho, traidor, e assim surge uma nuvem de maldição dentro da casa de Davi. Por fim, o homem que ele preparou para ir para o trono, não foi, foi Salomão. Então, meus amados irmãos, observe que Davi foi inimigo de Saul o tempo todo, e depois derrota Saul e se casa com quem? Com a filha de Saul.
ainda casa com a filha de Saul. Então, a loucura de Davi foi grande. E o que nós aprendemos ainda com isso é que esse homem que fez tanta besteira continuou sendo amado por Deus. Continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Irmãos e irmãs, o que fazia Davi ser, depois de todas estas tragédias, ainda amado? Era que Davi aceitava os bens de Deus, mas quando Natã entrou dentro da casa dele e disse: tu vais sofrer, a espada vai entrar na tua casa, Deus vai cobrar pelo teu pecado. Ele não se desviou. Ele disse: eu estou pronto aqui. Pequei contra o céu, pequei contra Deus e quero pagar o meu pecado. Isso é impressionante, porque tem muitos de nós, muitos de vocês, que quando aperta qualquer coisa, quer sair da igreja, quer se desviar. Irmão Ricardo, a Bíblia diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Ficamos botando culpa em Deus, pastor Carlos, pastor Gilmar. Ficamos entristecidos com coisas que a gente não gosta e descontamos na nossa fé. E aí, nessa lição dessa semana, a Bíblia diz que a mulher de Jó, cansada de tudo que estava acontecendo, agora sem dinheiro, sem filhos, sem nada, diz para Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Não vamos para a igreja mais não está valendo a pena congregar, nossa vida não mudou, a desgraça tomou conta da gente, vamos abandonar a igreja. E Jó disse: aceitaste o bem de Deus com prazer e com alegria, e o mal não queres aceitar? Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E hoje à tarde eu falava que Satanás pediu a Deus para perseguir a Jó, Deus autorizou, pastor Elias, mas no capítulo 1 e no versículo 21 e 22, Deus, quando tira tudo dele, mesmo Satanás pedindo para ir lá e Deus autorizando, a Bíblia diz que Jó disse: Deus me deu e Deus tirou. Quem tirou foi Deus, não foi o Satanás. Jó disse: eu não aceito que o diabo me tire nada. Observe a colocação dele, pastor. Deus me deu, Deus tirou. Mas espera aí, quem pediu para tirar não foi Satanás? Então era Satanás que estava agindo. Mas Jó disse: eu não reconheço nenhum poder de Satanás. Jó disse: eu não reconheço nenhum poder de Satanás para tirar o que é meu. Ele disse: foi Deus que me deu e foi Deus quem tirou. Não, Jó, é o Satanás que tirou. Não foi. Satanás pode estar tirando para você. Você pode estar vendo Satanás em mim, mas eu não. O diabo não tem domínio sobre a minha vida. Jó estava convicto. Jó estava convicto que Deus podia permitir, mas sem a permissão de Deus, Satanás não faria nada. Então vamos, meus queridos irmãos, pensar assim: o que Deus nos deu, o diabo não toma. E se alguma perda acontecer na nossa vida, foi permissão de Deus, e vamos atribuir ao recolher de Deus, não do diabo. Ele não tem poder para tirar um fio de cabelo da nossa cabeça. Eu quero dar essa pincelada para os irmãos sentir o prazer de estar aqui no próximo domingo, 9 horas da manhã. Mas nós corremos nessa mensagem, nessa lição, louvado seja o nome de Jesus por esses dias, e não tem muito tempo que a gente falou sobre isso, da história de Isaac e Rebeca. Parece uma infeliz repetição da história de Abraão e Sara,
Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Hoje nós estudaremos a respeito da predileção dos filhos pelo casal Isaac e Rebeca, e veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um tópico interessante que é o plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família. Louvado seja Deus de Isaac e de Rebeca. Isaac e Rebeca fazia parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava que viria pela frente. Ele não imaginava o que ia acontecer. Ele descobre a esterilidade de Rebeca. A Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre da sua esposa fosse aberta. Vamos ver Gênesis 25, verso 21. Louvado seja Deus. Ele desesperado, irmãos, 25 e 21 de Gênesis, glória a Deus, casou, mas ele não sabia que ela era estéril. E aí ele depara com o mesmo problema do pai dele. Ora, ele foi um milagre de Deus. O Senhor abriu o ventre de Sara, glória a Deus, para ele nascer. E ele viu o quanto o pai dele soube, o quanto o pai dele sofreu para tê-lo, para ele vir ao mundo, o quanto a mãe sofreu para tê-lo vir ao mundo. E agora casa e está lá uma esposa com a mesma maldição, meus irmãos. 25 e verso 21, a igreja lê comigo em voz alta. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Quem levanta a mão e dá glórias para Jesus? Arai de que me nasce dá glória a Deus aí, porque ventres estão se rompendo hoje, madre está sendo aberta hoje. Castro de face, milagre está chegando, vitória está chegando. Louvado seja Deus. E por mais que perdure a maldição, Deus quebra quando nós somos fiéis a Ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca está grávida. Gênesis 25, versículo 26. Eu quero ler com vocês, como diz, irmão, toda a igreja. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão, e ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Mas que sofrimento, hein, irmão? Abraão esperou por ele de 75 a 100 anos. Abraão esperou 25 anos, pastor Elias, que foi o tempo, pastor Gilmar, suficiente para Sara se desesperar e dizer: não vai ter mais jeito. Sara disse: não vai ter mais jeito. E aí bota H dentro de casa, na cama com ele. E ele deita com ela, e ela engravida, a escrava engravida, e ele começa a fazer carinho na escrava, e Sara ficou irada, com inveja, com raiva, e começou a tratar H de forma hostil, com bastante hostilidade.
Ismael nasce, e se não fosse aquele erro, eu disse até ontem na live, se não fosse aquele erro de Sara ter trago a egípcia escrava H para cima da cama para nascer Ismael, nós não tínhamos árabe e judeu, né, pastor Carlos? Nós só tínhamos judeu. Israel seria lá das pontas da Palestina até as fronteiras com o Egito. Eita glória! Aquilo era um país muito grande. Toda aquela região, Arábia Saudita, Dubai, pastor Elias, que maravilha! Ó, toda aquela região árabe, como é que eles chamam lá? Os Emirados Árabes, tudo aquilo hoje seria a terra de Israel. A faixa de Gaza, Palestina, nada daquilo estaria acontecendo hoje. Eram todos judeus predominantes. O monte não teria sido dividido, Israel não teria hoje dentro dele um pedaço de Roma, um pedaço de Meca, porque os pontos de peregrinação a Maomé são 3 cidades, uma na Turquia, Meca e Jerusalém, que o templo grande, aquela cúpula, né, bonita, de ouro que a gente olha e vê, aquilo ali é o cume do monte. Aquilo ali é o cume do monte. Inclusive você entra ali dentro, quando você entra, lá dentro está o topo do monte, está lá dentro daquela cúpula. Eita glória! Israel é todo picotado, todo tomado, seus territórios, tudo misturado. Árabe e judeu, eles não param de brigar. Ismael nasceu e é fruto de uma precipitação. O que a gente aprende aqui, irmão? Nós aprendemos aqui que quando tecemos nossas prioridades e não esperamos em Deus, vamos acarretar problema para o resto da nossa e dos nossos filhos. Nossa vida termina naquele problema e os nossos filhos começam naquele problema. Olha, isso que nós estamos estudando aqui é muito importante para a nossa vida de hoje. A decisão de Sara foi tão perigosa quanto a decisão de Eva. Sim. Decisões precipitadas tendem a acarretar para o resto da nossa vida consequências perigosíssimas, pesadíssimas. É por isso que temos que tomar cuidado com relação às nossas prioridades. E aqui dentro desse texto nós vamos ver que quando ele descobre que ela é estéril e começa a orar para Deus dar um filho, Deus quebra a maldição de esterilidade. Ele com 60 anos de idade torna-se pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó nascem. E quando esses 2 meninos nascem, Rebeca começa a ter uma caída para Isaac, o ruivo. E Isaac começa a ter uma caída por Esaú. E ali eles começam a se desentender. E deixa nítido. Jacó deixa nítido. Isaac deixa nítido que ama mais a Esaú. E Rebeca deixa nítido que ama mais Jacó. E eles viam isso. E aí Esaú começa a prevalecer disso. Jacó começa a prevalecer disso. E com isso, meus queridos irmãos, a família é quem perde. E aí a família é quem vai se degradando.
Portanto, nada impediu o plano de Deus. Quando Ele opera seus desígnios, Ele cumpre no tempo. Os meninos nasceram e Deus sabia antecipadamente do futuro, Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que havia de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e de Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvesse essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac, e Rebeca concebeu desses dois filhos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como gentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor sempre trabalha no livre-arbítrio, Ele dá livre-arbítrio. Vamos falar um pouco do conflito familiar, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, e por ser impedida de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de um casamento os maridos terem direito de repudiá-la. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a sua esterilidade, a esterilidade de Rebeca, fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor. Graças a Deus, uma coisa que a gente pode pontuar aqui entre os dois é que havia amor, né, pastor? Amor, respeito, porque se Isaac fosse um sujeito traquino, ele tinha todo o direito de repudiar ela e procurar outra mulher. E você sabe o que foi que um pastor falou comigo dentro do meu gabinete, que eu fiquei repudiando aquilo? Sabe o que ele disse? O senhor é um homem privilegiado, eu queria estar no seu lugar. Eu falei: o que, irmão? Eu pensei que era outra coisa. Ele deu uma risada: pastor, eu queria estar no seu lugar. Por quê, irmão? Não, porque o senhor está livre, leve e solto. Como que um pastor diz isso, irmãos? Quer dizer que porque a minha mulher morreu? Irmão, meus irmãos, eu olhei para ele e eu perguntei: que homem de Deus o senhor é? E que falta de respeito é essa? Isso não é coisa que se diga para ninguém. Se você tem suas prostituições, pague e responda por ela diante de Deus. Mas um homem de Deus dizer isso, pastor Elias? Não quero. Acabou, meu pastor. Olhe, como que o camarada almeja que a mulher dele morra? Desgraçado, isso é um miserável. Almeja que a mulher dele morra para arrumar outra. Um amaldiçoado desse está fora da igreja, irmãos. Ele está dentro enganando, mas para Deus ele está amaldiçoado. E a gente olha e vê aqui esse homem dizendo: não, eu não vou deixar minha esposa, eu vou orar por ela. Hein? E nem era a época da lei, era mais liberdade do que, porque Moisés veio depois, né, pastor? Ele tinha toda a liberdade, irmão. Ele não era afligido em nada. E quando a gente olha para Abraão, ô pastor Carlos, Abraão rico, cheio de dinheiro, qual a mulher que não queria Abraão? E Abraão não tinha amantes.
Abraão deitou com a escrava, mas não foi na condição de amante. É bom os irmãos notarem e guardar isso, viu? Abraão deitou com a escrava, não foi na condição de amante. Era porque havia permissão para a sua senhora dar uma escrava para que gerasse filhos, onde os filhos seriam dela. Porque as escravas eram objetos. Não, tipo como um objeto, né? Era como quem tinha um escravo, tinha um relógio. É triste dizer isso, mas o ser humano era visto dessa forma, os escravos, né? Como uma propriedade. Então, quando eu dava uma escrava a você, estava te dando um presente, estava te dando uma propriedade minha. E Agar não era escrava necessariamente de Abraão, e sim de Sara. Agar era uma escrava a serviço de Sara. E Sara deu a Abraão. Abraão errou não ter rejeitado. E pagou pelo erro dele. Abraão pagou caro pelo erro dele, que foi de ter convivido o tempo todo com essa guerra, e até hoje está aí, judeu e árabe que não se entende. Mas observe, Abraão foi muito homem nesse quesito também. E nessa lição a gente aprende, nessa doutrina de hoje, que devemos tomar muito cuidado. Meu irmão, ame a sua esposa, ela estando doente, ela não estando doente. Minha irmã, ama teu marido, ele estando doente, ela não estando doente. E do jeito que tem homem assim, tem mulher também. Tem mulher aí orando para o marido morrer. Tem mulher aí orando para o marido morrer, porque está de olho em outro. Tem mulher aí que casou cedo e agora está querendo ser mocinha. Agora está querendo ser mocinha. A bichinha pensa que eu quero viver. Tu descobriu a pólvora hoje? Foi, irmã? Irmã não, prima. Isso não é papel de irmã. Isso é papel de prima longe. Querendo, não, eu quero viver. E começa, o marido olha assim e fala: meu Deus do céu, nem tu quando estava jovenzinha namorando era desse jeito, agora ela quer ser mocinha. E tem homem que, e homem também, homem que quer ficar acordado de madrugada, mulher dormindo e ele de madrugada no zap. Vai dormir, irmão, não tem o que fazer não, Deita do lado da tua mulher e começa a aquecer ela. Eclesiastes diz isso. Eclesiastes, no livro de Eclesiastes ensina o cara a aquecer a esposa, rapaz. Aleluia. Eu conheci uma que quem dormia na cama dela era um cachorro. Dog. Lulu, Beltrão, desse tamanho o cachorro. O marido no outro quarto tem um cachorro na cama. Aqui a Bíblia diz que Isaac, pastor, não largou a mulher porque ela era estéril, mas foi orar. Aleluia. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos e herdeiro era importante para a família. Por isso, Abraão e Sara participaram-se na promessa de Deus com uma substituta serva Agar para gerar filhos desejados. E pagaram um preço alto. Diferentemente do seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a facilidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou a respeito da questão e ouviu Deus que lhe havia 2 povos no seu ventre e que o menor
dominaria sobre o maior. Porque a Bíblia diz que ela orou e disse: Deus, por que é isso? Ela sentia, né, um barulho na barriga, um movimento muito grande na barriga. E ela disse: meu Deus, passei a vida toda estéril sem poder engravidar. Quando engravido, o que está acontecendo dentro de mim, dentro da minha barriga? Aí foi quando Deus disse: é gêmeos. Aleluia. Não é doença não, é gêmeos. Eu abri a madre. Mas sabe por que Deus abriu a madre e deu logo 2? Porque ele respeitou ela. E Jacó e Esaú era fruto do clamor de Isaac. E para terminar, por causa da hora, que hora é, meu pastor? Pronto, então eu vou terminar por causa da hora. Vou encerrar por aqui. Mas veja, ela tem esses 2 filhos. E qual foi o erro que eu quero pontuar aqui? O erro é que quando os meninos nasceram, os 2 teceram prioridade. Um gostava mais de um, outro gostava mais do outro. E aí, botaram os meninos a perder. Jacó fez uma besteira, Esaú fez outra. Eu vou pontuar a besteira que Esaú fez. É quando Esaú ficou adolescentezinho, jovenzinho para casar, casou com uma mulher contra a vontade de Isaac e Rebeca. E a namorada dele trouxe só dor de cabeça. A Bíblia diz que a namorada dos meninos era daquela, a namorada dos meninos não, a namorada de Esaú era daquela mulher que, tipo assim, eu vou matar minha sogra de raiva, a véia vai morrer de raiva. Aleluia. E vai um conselho aqui para os meninos: não fica namorando com mulher que não gosta da tua mãe, do teu pai, e que fica causando guerra não, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Deus não dá genro para brigar com a sogra e nem nora endemoniada não. Quando Deus dá para cuidar. Ah, mas quem vai casar sou eu. Foi isso que Esaú falou. Esaú disse isso, Sansão disse isso para Manoá. A Bíblia diz que Manoá ficou assim de boca aberta junto com a mãe. Esse menino está dizendo isso mesmo? Ele bateu no peito e disse: ninguém me separa dela. Eu tive uma irmã, o nome dela é Zita, não sei se ela está assistindo agora, que ela casou com um sujeito que ela bateu no peito. Minha mãe deu uma surra nela. Ela bateu no peito e disse: quanto mais a senhora me bater, mas eu quero ele. Foi uma desgraça na vida dela. Foi uma desgraça, pastor, na vida dela. Douqueminência. Esaú tomou essa decisão, botou uma mulher na frente, na cara dos pais, que aumentou mais ainda a raiva que Rebeca, não digo raiva, né? A desconfiança que Rebeca tinha, e aumentou mais ainda a frustração que Isaac teve. E depois veio o quê? A mentira de Jacó. Jacó, combinado com Rebeca, mentiu, enganou Isaac. Isaac já era meio cego, fraco, cansado da idade. Naquele dia de dar a primogenitura, Jacó se passou para o Esaú e Isaac abençoou ele com a primogenitura. Mais tarde Esaú vem e disse: meu pai, eu sou Esaú teu filho e vim aqui para que o Senhor me dê a bênção da primogenitura. E ele disse: não, você não é Esaú, Esaú acabou de sair daqui. Mentira, era Isaac. Ele disse: não, meu pai, quem saiu daqui não foi eu não, eu estou chegando agora. Ele disse: pois o teu irmão já veio antes de ti, se passou por ti, eu sou cego, não conheci, e abençoei ele com o que é teu. Aí Esaú volta cheio de ódio dentro de casa. Aí não pôde ficar dentro de casa com Jacó. Aí Esaú fica em casa e Jacó sai para peregrinar. E aí
vai se refugiar na casa de um pagão, por nome Labão, que quando chega lá se casa, trabalha 7 anos por uma filha de Labão. Labão dá-lhe uma pernada, lembra que ele deu uma pernada no irmão? Labão também dá-lhe uma pernada, ele trabalha 7 anos por Raquel, ele dá Lia, ou Leia, depois ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Quando casa com Raquel, Raquel dá-lhe também uma pernada. Chega os dias dele voltar para casa, porque depois que Jacó saiu de casa, pela aquela besteira que ele fez, a mãe morreu e ele não pôde mais vê-la, o pai morreu e ele não pôde mais vê-la, envelheceu sem ver o irmão velho, ele velho. Foi aí que Deus disse: agora, depois que tu sofresse, não viste teu pai, não viste mais tua mãe, agora velho, cansado, tu volta para casa, que eu vou interferir na união de vocês dois. Eu quero que os dois que brigou no começo terminem junto. Aí Jacó volta. Quando Jacó volta para casa, quem é a esposa de Jacó? Qual é o nome dela? Bora, irmão. Raquel e Lia. O que é que Raquel faz? Pega os ídolos de Labão, esconde debaixo da sela, monta em cima e sai escondida, roubando o pai e enganando o marido. O marido pensa que só tem ali o que é dele, aí está indo, mas está levando só o que é nosso. Mentira, ela estava levando os ídolos do pai, os ídolos que simbolizavam riqueza, posse, título, a escritura da terra. Sabe o que é você? O pastor Carlosinho, que é meu filho, eu boto ele para fora de casa, ele vai lá na encolha, pega as escrituras da minha casa, pega tudo e leva com ele. Eu vou vender essa casa como? Se você está com as escrituras. Você foi lá e roubou meu relógio, roubou as minhas economias todas. Realmente você foi, mas me deixou com as calças curtas. Foi o que Raquel fez. Levou os ídolos. Ele estava tosqueando as ovelhas no campo. Quando ele chega, quando Labão chega em casa aqui, descobre, ficou doido. Foi atrás. 7 dias depois, encontra eles no caminho, indo para casa. Aí disse: peraí, já entrou irado, procurando tudo, vasculhando. Por que eu estou falando isso na lição de hoje? Porque eu quero refrescar a memória de vocês da escola. É importante que isso aconteça, porque, pastor, é tanta informação que se a gente não abrir, a gente esquece. E uma igreja que quer realmente ensinar a palavra de Deus, ela tem que fazer isso. Refresca a memória de vocês. Muita coisa que vocês já estavam esquecendo, estava ou não estava? Então ela chega, louvado seja o nome de Jesus, esconde. E Labão vasculha a casa toda, vasculha as tendas, entra na tenda de Lia, entra na tenda de Raquel. Cadê meus ídolos? Acusou Jacó ficou com raiva, eles quase se atracam. E a Bíblia diz que ela monta na cela e ele fala: desça do camelo e desça da cela. E ela diz o quê? Meu pai, eu estou menstruada, eu estou naqueles costumes de mulher, não posso descer. Mentiu também, enganou o pai, mentiu para o pai, roubou o pai e mentiu para o marido e botou o marido contra o pai. Está vendo as maldições vindo? Então, quando você tece prioridades, quando você faz a sua vontade, quando você faz o que você quer, você encontra pessoas que fazem o mesmo com você. É por isso que a Bíblia fala: não existe maldição sem causa, mas havendo causa, toda maldição pega na pessoa. Então vamos terminar essa mensagem de hoje pensando com isso. Nós não podemos, irmão, fazer manobra, nós não podemos achar jeitinho, nós não podemos ficar de falsidade, ficar de mentira. Com Deus não se brinca. Fiquem de pé, no nome de Jesus.